Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Olha pessoal, hoje o canal de Educação vai falar sobre quem que está entregando mais escolas nos últimos anos, sendo governador de Minas Gerais. Para isso, a gente vai começar lá com Aécio Neves, nós vamos lembrar também do Anastasia, em seguida Fernando Pimentel, depois nós tivemos o Romeu Zema e finalmente o Matheus Simões. Nós fizemos aqui uma análise, gente, de quem que mais entregou escolas da rede estadual de ensino para municípios, concedeu para OS, organizações da sociedade civil, e também para parceria público-privada, e por que não dizer também que houve aí, que fizeram terceirização no setor da educação, naquela chamada atividade meio. Hoje nós vamos desenvolver esse trabalho, essa apresentação objetiva, bem direta, para que vocês possam entender. Afinal de contas, nós estamos falando de uma escola da rede estadual de ensino, que possui toda uma estrutura. Assistimos na última semana, lá na Comissão de Educação, diversas escolas, 95 escolas, muitas delas visitadas pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, que possuem uma excelente infraestrutura. Portanto, gente, nós estamos falando de escolas que serão entregues para fundos de investimento naquela chamada parceria público-privada, que acontece não só em Minas Gerais, mas que é uma característica de, vamos dizer assim, empresários que assumem o governo nos estados. Estamos vendo, por exemplo, isso em São Paulo, as chamadas PPP. Hoje o canal da Educação vai apresentar. Nós vamos falar sobre municipalização, organização da sociedade civil, parceria público-privada dos governos Aécio Neves, Anastasia, Pimentel, Zema e Simões. Acompanhem comigo na tela para vocês. E detalhe, gente, com fontes. Nós vamos apresentar as fontes para todos vocês. Afinal de contas, qual governo mais transferiu escolas, matrículas ou gestão para terceiros, Vamos pensar o seguinte. Primeira coisa é separar os modelos de transferência. Nós vamos também identificar o que foi efetivamente transferido. E lembrar, gente, que essa transferência de escolas é o que eu chamo de pegar um prédio público e entregar para outros. E nós estamos falando de organização da sociedade civil, parceria público-privada, terceirização e também a chamada municipalização, que você pega um prédio e entrega para o município, por exemplo. E vamos comparar somente evidências documentadas. Afinal de contas, o canal da Educação, dentro desse enquadramento aqui, gente, ele está trazendo informação com base em fontes como o Tribunal de Contas do Estado, o G1, por exemplo, e muitas outras informações obtidas, por exemplo, lá na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e também sites dos próprios governos, porque nós temos decretos, nós temos resoluções, portarias, nós temos legislação que garante essa transferência de escolas, de matrículas para... Mas vamos primeiro fazer uma definição aqui, apresentar os 4 modelos que, é preciso deixar claro, não são iguais. Nós temos aqui a municipalização, que são matrículas que são entregues para o município. Você pega um prédio público, por exemplo, entrega as matrículas para essa municipalidade, Então é a entrega de matrículas, diminuindo, por exemplo, as turmas dos anos iniciais do ensino fundamental. Ou você entrega a gestão, que é pegar ali o setor administrativo da instituição e entregar para terceiros poderem administrar a escola, Isso aí a gente está percebendo isso muito. Ou a própria unidade, A unidade, eu digo, prédio escolar, que é entregue para a rede municipal. Então nós estamos aqui falando de matrículas. Lembro que o governo de Minas criou o SUSEM. Esse Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento de Matrículas criou realmente muita polêmica. Há aqueles que defendem o SUSEM, porque acabou aí de fato com as filas, que era um problema que acontecia nas escolas. Por outro lado, nós tivemos no SUSEM, que é o Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento de Matrículas, um controle de vagas das instituições de ensino. É claro que é feito o plano de atendimento anual, esse plano de atendimento educacional, chamado de PAE,
ele é feito todo ano, as escolas se organizam e aí ela pede autorização, né, para ter ali determinadas turmas. Com o processo de municipalização, diminui-se aí, no caso, o número de matrícula nos anos iniciais do ensino fundamental e por que também não dizer dos anos finais. O Estado tentou de todas as formas ficar com a sua responsabilidade constitucional, né, de assumir o ensino médio e por isso esse grande processo de municipalização. Nós tínhamos até pouco tempo um secretário de educação que falava que o Estado era grandão e que precisava de fazer essa parceria com os municípios. Na prática, os municípios estavam recebendo dinheiro, as escolas estavam sendo vendidas para os municípios. Era muito dinheiro mesmo. E depois acho que a ficha foi caindo e nós já tivemos casos de municípios que aceitou escolas da rede estadual, mas que depois arrependeram e quiseram devolver, né, essas instituições para o Estado. E aí nós temos a questão da gestão e da unidade. No caso das organizações da sociedade civil, eles pegam, por exemplo, o prédio da rede estadual, um prédio público estadual, e entregam a sua gestão para uma organização da sociedade civil. Então, uma sociedade civil, vamos dizer que ela compartilha a gestão. Então, o gestor escolar, aquele modelo de gestão democrática, onde se elege um diretor para ficar ali, participando ali durante 2, 3, 4 anos junto à comunidade, a gestão ela é entregue para uma organização da sociedade civil. Isso aconteceu de cara, logo no início do governo do Romeu Zema. Nós vamos citar para vocês esses exemplos aqui. E a terceirização, que o governo insiste em dizer que não tem, né, mas nós às vezes percebemos essa terceirização através de empresas que prestam serviços específicos, como, por exemplo, limpeza, como serviços de segurança, ou seja, aquela atividade meio, não ainda atividade fim, mas atividade meio, né? Então é importante estar trazendo essas informações para vocês, até por questão de definição, para a gente saber que há uma diferenciação entre municipalização, uma diferença entre municipalização, gestão com a organização da sociedade civil e a chamada terceirização. Basta lembrar, por exemplo, da MGS, é um grande exemplo aí. Não estou falando que está errado, tá, gente? Estou falando que existe a MGS e aí ela presta serviço em diversos setores, por exemplo, dentro de Belo Horizonte, né? Atende até o estado de Minas Gerais, a gente vê a MGS em vários setores. E, finalmente, a PPP, que é a parceria público-privada, que existe em São Paulo, existe aqui, já vai logo, né? Nós teremos essa parceria público-privada com um leilão de 95 escolas, feito recentemente, né, pelo governo de Matheus Simões. São 95 escolas, é uma concessão na reforma e vai operar serviços não pedagógicos. Bom, estão dizendo que não pedagógico, mas há aí, né, gente que defende que não é bem assim, tá, gente? Que essa questão pedagógica pode sofrer interferência também no caso específico das 95, embora o governo diga que não. A responsabilidade pedagógica pode continuar estadual, mas pode continuar, tá, gente? Seguindo aqui, nós temos aqui como linha de base, antes de Zema, não há evidência comparável. Nós estamos falando aqui do governo de Aécio Neves, nós tínhamos o decreto 43.238 de 2003, que prevê a adequação da rede estadual e parceria com os municípios. Nós estamos falando entre 2003 e 2010. 2010 a 2014 foi a Anastasia, foram identificadas políticas de organização e expansão da rede estadual, e 2015 e 2018, Pimentel, não foi localizado programas equivalentes de entrega de escolas a municípios ou entidades privadas. Qual que é a conclusão que a gente tem aqui documental? Não foi localizado nesse período, entre 2003 até 2018, uma evidência comparável nas fontes examinadas. Portanto, gente, esse processo de PPP, municipalização, ele aconteceu muito, ou de fato aconteceu a partir de 2019, quando o governo muda para o Partido Novo, de Romeu Zema. Vamos seguir aqui,
porque nós temos um grande programa, né, criado logo no início com a Júlia Santana. Lembrando que nós tivemos 4, agora nós estamos indo para o 5º secretário de Educação no estado de Minas Gerais. Começou com Júlia Santana lá em 2021, né, que foi o lançamento do projeto inicialmente voltado aos anos iniciais do ensino fundamental, mas que em 2022 ampliou para o ensino fundamental, para os anos finais. Aquela história de que seriam somente nos anos iniciais, o que já estava errado, né, passou também para os anos finais, escolas sendo surpreendidas aí com a municipalização, e apareceu também a figura da coabitação, né? Imagina você estar dentro de uma escola dividindo espaço com o município e o estado trabalhando juntos no mesmo prédio escolar, é chamada coabitação. E o que o projeto pretende transferir, gente? Esse projeto Mãos Dadas, ou esse programa Mãos Dadas do governo de Minas, de 2021, Jago Romeu Zema, uma gestão administrativa, financeira e operacional de unidades da rede estadual para a rede municipal. Em resumo, é você pegar, fechar a porta da escola com tudo que tem ali dentro, né, trancar com a chave e entregar a chave com tudo ali dentro, inclusive com o RH, né, para o município. Imagina você trabalhar numa escola do estado e amanhã ela ser municipalizada e você ter colegas trabalhando no município ali, recebendo pelo município, e você trabalhando no estado ali. Claro que isso não acontece. Acontece, tá, gente? Mas muitos dos servidores do estado pedem remoção, eles pedem para sair. Eles não ficam. Muitos não aceitam, sofrem pressões de todos os tipos, inclusive do município, para não ficar. E aí o município recebe aquele servidor que é pago pelo estado, mas que atende às regras do município. Um negócio assim que é um fenômeno que só na educação que acontece. E não é apenas uma parceria, tá? É uma mudança de verdade, gente, de uma responsabilidade pela oferta escolar. Você transfere as matrículas para o município, diminuindo o número de matrículas também do estado. Nesse sentido, o estado deixa de receber recursos e o município com matrícula passa a receber mais recursos também. Por isso que, a princípio, parece algo vantajoso, mas o tempo dirá que não é, não será, tá, gente? E não adianta o estado bater no peito, hoje, falando que o IDEB foi positivo, que tá tudo muito bom, porque o canal da Educação logo vai fazer um vídeo mostrando por que os resultados do IDEB em Minas Gerais foram positivos e o que significa de fato este positivo no fluxo e positivo nos resultados do SAEB no tocante à aprendizagem. O canal da Educação vai destacar isso para vocês. E para quem diz que o canal está viajando, que assim, essas informações não são confiáveis, a fonte está embaixo. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais e também a Fundação João Pinheiro. O Mãos Dadas, gente, esse programa é a evidência mais direta de municipalização entre os governos comparados. E aí, gente, nós temos uma escala documentada do Mãos Dadas, tá? Foram 163 municípios aderentes, informados pelo governo ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais em 2025. O Tribunal de Contas suspendeu novas adesões e apontou a necessidade de comprovar capacidade técnica, financeira e estrutural das prefeituras. Porque o que acontecia? E que foi muito denunciado aqui pela Assembleia Legislativa, principalmente pela Comissão da Educação, Ciência e Tecnologia. Foi denunciado que uma hora o professor estava trabalhando na escola, o diretor estava lá atuando, e aí, gente, de uma hora para outra ele ficava sabendo que a escola foi municipalizada. Porque chegava na Assembleia, na Câmara Municipal, eles votavam, e a escola, no outro ano, já era entregue para o município. Uma coisa assim absurda, sem consultar a comunidade, sem fazer nenhum tipo de estudo técnico. E o mais grave, né, sem fazer aquilo que a gente chama de participação, né, comunitária, que você vai lá, conversa com a comunidade, sabe, pede a opinião. Eu não sei exatamente o nome disso não, mas enfim, é fazer uma investigação mesmo, é fazer uma pesquisa, é fazer buscar informação, é conversar
dialogar com a comunidade escolar, sabe, gente? E isso tudo foi derrubado aí pelo Tribunal de Contas, e aí nesse sentido ele suspende essas novas adesões do programa Mãos Dadas, porque é preciso apontar aí o que o Tribunal de Contas vai fazer, a necessidade de comprovar a capacidade técnica, a capacidade financeira de sustentar isso e a estrutura das prefeituras. É por isso que muitas já devolveram aí. Aí nós temos um caso aqui, gente, eu preciso depois levantar se essas informações aqui de Montes Claros, se qualquer coisa, gente, quem é de Montes Claros, coloca aí nos comentários, por favor. Previsão de 37 escolas envolvidas, 7 seriam totalmente entregues ao município, com impacto estimado em mais de 10,5 mil alunos e cerca de 2 mil servidores. Não é brincadeira o que a gente está vendo por aí. Nós estamos falando de 2 mil servidores, 10,5 mil estudantes, né? E 7 dessas 37 escolas entregues ao município, lá em Montes Claros. E aí, gente, o alerta dos órgãos de controle. Em 2025, Tribunal de Contas do Estado, nós acabamos de falar, nós tivemos novas adesões ao projeto Mãos Dadas, que foram suspensas em julho, né? E aí nós temos que analisar 3 pontos. A capacidade municipal, ou seja, o tribunal apontou falta de comprovação suficiente da capacidade técnica, financeira e estrutural, nós já falamos sobre isso. A questão da sustentabilidade, ou seja, a avaliação da Fundação João Vieira identificou risco de insustentabilidade para uma parcela significativa das prefeituras. Isso aqui é só destrinchando um pouco o slide anterior. E o desempenho do programa ele pode ampliar desigualdades existentes entre municípios com capacidades fiscais diferentes, o que nós chamamos aqui de desigualdades educacionais. E essa controvérsia envolve capacidade fiscal, qualidade do ensino e segurança jurídica. E nós estamos falando, gente, de um debate que aconteceu no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e, por essa razão, suspensão de novas adesões do projeto em 2025, pelo Tribunal de Contas do Estado. E aí nós temos mais um outro, vamos dizer assim, grande programa do governo de Minas, desse governo do Romeu Zema 2019 para frente, que é o projeto Somar. E aí, gente, o governo inaugura o seu primeiro ano de governo, pegando 3 escolas, chamando de escola piloto, é um projeto piloto, que é uma escola de Sabará, 2 de Belo Horizonte, e aí faz essa gestão compartilhada com as organizações da sociedade civil. A iniciativa começou como um piloto de escolas estaduais durante o governo Romeu Zema, em 2022, tá, gente? Foi o início do projeto piloto. Foram 3 escolas participantes no piloto. Eu falei 2018, né? Não, corrigindo aqui o sistema aqui, ó. 2022. E 80 escolas. Expansão anunciada pelo governo. Presta atenção, de 3 passaram para 80. E aí, distinção técnica. A fonte, ela fala em organizações da sociedade civil. O Estado permanece como um regulador e fiscalizador. Por exemplo, a Secretaria de Educação, ela vai continuar regulando, vai continuar fiscalizando, serviço de inspeção, aquela coisa toda. Mas quem vai cuidar da gestão dessa unidade, inclusive gestão financeira, é a organização da sociedade civil. Porque se não tiver dinheiro, não há organização da sociedade civil com interesse de assumir isso aí. E, finalmente, nós temos aqui o penúltimo slide, que é a PPP, que é a Parceria Público-Privada de Infraestrutura. Afinal de contas, estamos falando de 95 escolas da rede estadual, muitas aqui de Belo Horizonte, de onde eu gravo esse vídeo, em 34 municípios, né, mais Belo Horizonte, mais 33 municípios, alcançando cerca de 70 mil estudantes, gente. Uma concessão administrativa milionária, por que não dizer bilionária, né? Porque são 25 anos de concessão. E aí o que foi concedido aí, né? A reforma e a manutenção predial, limpeza, jardinagem, vigilância. Sabe aqueles serviços terceirizados que eu falei lá atrás? Limpeza, jardinagem, vigilância, utilidades, tecnologia da informação, climatização e controle de acesso. Né? Isso aí então seria responsabilidade dessas empresas, né, que vão assumir isso aí. E qual que é o limite da parceria público-privada?
A concessão alcança infraestrutura e serviços não pedagógicos. A gestão pedagógica e a responsabilidade educacional permanecem estaduais. Ok, mas aí, lá no documento que orienta esse leilão, que orienta essas concessões aí, gente, lá fala que, a depender do avanço pedagógico da escola, você teria mais um aporte, me parece, mensal, de pelo menos 2 milhões de reais. Não é pouco dinheiro, tá? Nós estamos falando de até 2 milhões de reais. Não é brincadeira. É o que essas empresas vão receber de recursos. Ah, mas elas vão investir, mas elas só... Gente, o que a deputada Beatriz Cerqueira, e eu cito o nome porque ela é presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, fez, foi visitar várias escolas e perceber que essas escolas não, apesar de alguns probleminhas, que são ajustes, que acontecem em toda escola, gente, tem um probleminha ou outro, janela, vidro, uma porta, uma coisinha simples ali, fácil de resolver, que é de um ponto de vista geral, gente. Essas escolas que foram visitadas, elas estavam com uma estrutura absolutamente boa, tá, gente? Absolutamente, assim, impecável. É boa, não, impecável. Porque quem assistiu às audiências e viu a apresentação da deputada, viu ali a qualidade dessas escolas, que é de dar inveja em qualquer um. E isso é trabalho do gestor escolar. Porque se o governo libera dinheiro para o diretor da escola, e a gente fala diretor da escola como um gestor, mas se libera dinheiro para as caixas escolares e, claro, diminui essa burocratização, né? Eu tenho certeza absoluta que os gestores são capazes de transformar as escolas naquilo que nós estamos vendo, naquilo que nós vimos nas apresentações. É de dar inveja não só as salas de recurso, como também os ambientes de biblioteca e outros ambientes, quadras cobertas, tantas outras. Claro que ainda tem muita quadra para cobrir, tem muita reforma para fazer. A gente está falando de algumas escolas, né? São 95 escolas, de um universo de 3.400 escolas no estado de Minas Gerais. Mas aí um resumo que o canal de educação traz, essa síntese comparativa, e tá aí, gente, quem lidera em cada critério. Resultado muda conforme o objeto. Município, municipalização, organização da sociedade civil, infraestrutura ou gestão democrática. Vamos acompanhar na tela para vocês nesse momento. A municipalização de matrículas ou gestão, o campeão é Romeu Zema. Mãos dadas, tá, gente? Nós falamos de mãos dadas. 163 municípios aderentes informados ao Tribunal de Contas do Estado. E em segundo lugar, gestão compartilhada com organização da sociedade civil, Romeu Zema, projeto Somar. Os pilotos, né, que são 3, com a expansão anunciada para até 80. Parceria público-privada ou terceirização de serviços, nós temos aí o Matheus Simões, com essas 95 escolas que vão assumir a infraestrutura, nós acabamos de falar, sem transferência pedagógica, entre aspas, né? E a gestão pedagógica a empresas nenhum, tá, gente? As fontes consultadas não comprovam essa transferência, mas isso aqui, entre aspas, também, porque há muito o que dizer aqui, viu? O Estado precisa de explicar muita coisa em cima desse leilão aí, e é por isso que a Comissão de Educação tem trabalhado incessantemente para tentar dirimir todas as dúvidas em relação a essas concessões, a essa parceria público-privada em relação às 95 escolas, muitas delas de Belo Horizonte, preciso deixar claro. Em resumo, Zema lidera em municipalização e Simões em concessão da infraestrutura. Mas essa é uma história que a gente vai contar depois para vocês. E aí, gente, para finalizar aqui, né, a resposta final, o resultado ele depende do que se entende por entregar uma escola, né? Esse entregar, entre aspas, tá, gente? Nós temos a municipalização e a gestão compartilhada de Zema, que lidera na transferência de matrículas de gestão para municípios, além da gestão compartilhada com a organização da sociedade civil.
Vamos falar, são 163 municípios informados ao TCE-MG. E no tocante à parceria público-privada, nós temos Matheus Simões, que lidera no número de escolas alcançadas por concessão privada de serviços não pedagógicos, 95 escolas em 34 municípios. E uma ressalva, tá? A PPP, ela não transfere a gestão pedagógica nem municipaliza as escolas. Ela concede infraestrutura e serviços meio, como eu mesmo coloquei aqui. Aí as pessoas falam assim que seria uma terceirização. Mas a gente sabe que PPP e terceirização são coisas um tanto quanto diferentes. Pode até não parecer, tá, gente? Mas é sim. Do ponto de vista jurídico tem aí uma diferença sim. Agora eu pergunto para você, porque aqui o canal não está falando se é bom ou se é ruim. Porque quem vai dizer se é bom ou ruim é você. E aí eu termino esse vídeo perguntando para você o seguinte, depois dessas apresentações, né, o que vocês acharam? Vocês acham que é isso mesmo? Tá certo em fazer parceria público-privada, em fazer municipalização, em fazer essa entrega, que o canal da educação chama de entrega de escolas, de prédio público com servidores para terceiros? Qual é a sua opinião? Então, Zema está liderando em municipalização e gestão compartilhada. Simões lidera em PPP de infraestrutura. Municipalizar, muda a rede municipal, muda a rede responsável pelas matrículas e pela gestão. Compartilhar, mantém a escola pública, mas inclui uma organização da sociedade civil na gestão. Terceirizar, transfere serviços, não necessariamente a pedagogia, mas, enfim, há quem discorde disso com toda a vênia. Fontes principais, Tribunal de Contas do Estado, adesões e suspensão de mãos dadas, Assembleia Legislativa de Minas Gerais, histórico de escopo da municipalização, Fundação João Pinheiro, avaliação do programa, concede projeto Somar e SEMG, né, e G1, PPP e 95 escolas. Olha, gente, uma ressalva aqui, os números não devem ser somados como se municipalização, OSC, PPP fosse a mesma forma de transferência, tá bom, gente? E vou ficando por aqui, mas eu quero saber a sua opinião. Afinal de contas, você concorda com isso? Você concorda com essa forma de administrar as escolas do estado de Minas Gerais? Você concorda com a municipalização, com a parceria público-privada, com a privatização ou mesmo com a terceirização? Há quem diga que não é terceirização, mas eu quero saber a sua opinião. Um grande abraço para você. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Fique em paz e que Deus te abençoe.